Essa semana eu estava assim meio pensativo e fazendo uma avaliação sobre algumas decisões que eu tomei ao longo da minha vida. É meio esquisita, parece que coisa de gente que já está, parece que tem um diagnóstico de morte, né, irmão? Esse negócio de fazer uma avaliação e dar uma olhada. Só que eu fiz isso essa semana, parei um pouquinho e fechei para balanço. Eu não sei se eu digo a vocês assim, olha que legal, é muito bom, é muito gostoso, mas eu penso de vez em quando vale a pena a gente fechar. Sabe essas lojas que fecha para balanço? Vamos fazer um fechar e vamos dar uma examinada, vamos ver como é que está o estoque, vamos ver como é que está o caixa, vamos ver como é que a gente tem andado, as decisões que nós tomamos. E eu dei uma olhada na minha trajetória, eu dei uma examinada em algumas decisões que foram tomadas, e alguns passos que eu dei. Alguns trazem muita alegria, outros o coração faz assim, ó. E você diz assim: meu Deus, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, talvez eu não teria sofrido isso, passado por aquilo. Eu não sei se você tem de vez em quando uns momentos assim na sua vida de crise, ou se é uma coisa só minha. Eu gostaria que alguém dissesse amém, pelo menos, só para dividir a cruz, né? A gente parece assim meio fora da curva. Mas eu fiz isso essa semana. Eu estava pensando, então, orando a Deus e examinando alguns textos, fazendo algumas leituras, e um balanço, fazendo exatamente essa é a palavra, um balanço. Deus me deu uma palavra. Essa palavra, ela primeiro me incomodou muito, me perturbou bastante. E como eu não quero ficar perturbado sozinho, eu vim perturbar vocês hoje. Eu acho não é justo ficar perturbado sozinho. Então eu falei assim, eu vou dividir, compartilhar essa palavra, que eu perturbo eles também, mas no final tem a cura da perturbação. Amém? Então durante a perturbação não vá embora, fique aí, aguenta firme, está amarrado aí na cadeira, em nome de Jesus, e lá no final a gente aponta a saída. Mas primeiro eu quero te incomodar, com a ajuda do Espírito Santo, e eu gostaria que você ouvisse essa mensagem com sinceridade no coração. Esquece os outros, eu quero que você olhe para você, para a sua vida, para onde você chegou hoje, o que você conquistou, deixou de conquistar, o que você alcançou, deixou de alcançar, decisões que você tomou, deixou de tomar. E eu gostaria que você, à medida em que você for me ouvindo, você se olhasse no espelho da palavra de Deus, citado por Tiago. Tiago diz que nós, quando ouvimos a palavra, nós devemos ser como aquele que se olha, que se contempla no espelho, e nós não podemos nos esquecer da palavra, porque senão a gente é como se olhar no espelho e esquecer de como era, de como é a sua imagem. Eu penso que é fantástico essa comparação que Tiago faz, porque o espelho, salvo exceções desses espelhos aí de circo, né? O espelho, ele não mente para você, né? O espelho mostra a sua real situação, a sua imagem verdadeira. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real. E quando a gente lê essa palavra, e a gente precisa fazer isso com sinceridade, eu repito isso, com sinceridade, a gente vai olhando e vai dizendo: meu Deus do céu, como eu preciso melhorar, como eu preciso melhorar. Eu não sei se essa é a intenção que você tem. Gente que lê e diz: meu fulano tem que melhorar. Mas a proposta é que você tenha este espelho para que você perceba o que na sua vida precisa ser colocado em ordem, já que está fora do lugar. Eu quero começar lendo Eclesiastes 10:10, e gostaria que você me ajudasse a pregar hoje, começando com esse texto, lendo esse texto comigo em voz alta. Vamos lá, vamos juntos? Eclesiastes 10:10 diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Vamos mais uma vez? Texto importantíssimo, hein? Importantíssimo. Se estiver embotado o ferro e
que não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Vamos tentar traduzir isso, deixar isso um pouco mais explicado. Se estiver enferrujado, embotado, cego, o ferro, imagine um machado, por exemplo, uma faca. Se estiver um machado, estiver cego, e não se gastar um tempo amolando, afiando o ferro, obviamente você vai ter que usar muito mais força, mais energia para fazer o que você gostaria de fazer. Você vai ter que bater com mais força. Aquela árvore, aquela lenha que você cortaria com uma pancada só, você tem que pôr 3, 4. Você não gastou um tempo amolando. Está cego o machado. Aí ele termina dizendo, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ele termina dizendo, mas a sabedoria, ela é excelente para agir. E o sábio é aquele que olha para esse texto e percebe que nem sempre planejar antes é perca de tempo. Nós vivemos hoje uma verdadeira correria, irmãos. Hoje o mundo não para. É incrível, irmãos, e a gente, às vezes, sem perceber, a gente se pega aceleradão, porque está todo mundo aceleradão, então você tem que acompanhar todo mundo, e está todo mundo na pilha, você tem que ir para a correria. Amanhã já é segundona, é possível até que você já esteja aqui pensando, amanhã tem que fazer isso, vou acordar, vou pegar, vou fazer, já vou aqui, já resolvo, meu Deus do céu. E é assim, tem gente que vive nessa pilha, que não consegue nem desligar de noite, o corpo está cansado, mas a mente não apaga. Ansiedade, transtorno do pânico, meu Deus, tem sido a crise do século, irmãos. As pessoas estão na correria, uma pilha. E aí nós achamos, e eu posso falar nós, com a sua permissão, às vezes nós somos tentados a acreditar que parar para afiar o machado é perca de tempo. Estão me acompanhando? E a sensação às vezes é essa: você acordar para ler a Bíblia, meu Deus, com tanta coisa para fazer, eu vou gastar meia hora orando, eu vou na igreja, rapaz, eu podia fazer tanta coisa. E aí a ideia, a sensação que vem no coração é: isso é perca de tempo, estou perdendo tempo, eu não posso perder tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso render. Então vem cá, machado, do jeito que ele está mesmo, pá, e porque você está batendo, gastando força, gastando energia, suando, você tem a sensação de que estou fazendo a minha parte. É isso aí, é aqui mesmo que eu tenho que gastar o meu tempo, é nisso. E aí está faltando sabedoria. Vocês estão comigo, irmãos? Quem está me acompanhando, diga amém. Bom, eu lembro que uma vez eu trouxe uma outra mensagem aqui, e citei um exemplo, mas eu penso que o exemplo ele é pertinente, então eu vou usar esse exemplo, que uma vez eu citei aqui, a mensagem é diferente, mas eu trouxe o seguinte exemplo. Eu lembro que eu fui fazer compras com a Camila, eu só não sei se foi aqui ou se foi fora, eu não sei onde é que foi mais, em tanto lugar onde a gente já passou, mas eu lembro que eu peguei um carrinho desse do supermercado endemoniado. Você já pegou um carrinho endemoniado? Você sabe do que eu estou falando? Aquele carrinho, todo supermercado tem um carrinho perturbado, um carrinho que não te obedece. Você pega ele e a roda dele manifesta, e você puxa para a direita, e é assim, enquanto está leve. Eu já passei por isso. Uma vez eu estava assim, fui eu e a Camila, a patroa aqui, fazer compra, e eu estou empurrando o carrinho, e no início eu percebi que a rodinha estava perturbada, endemoniada. Eu falei, mas tá dando, mas a irmã ia jogando carga. Vocês estão me ouvindo? Carga. E quanto mais carga, mais pesado
o carrinho ficava. E aquilo que era suposto me ajudar, o carrinho é para ajudar, o carrinho é para deixar a carga, eu carregar a carga com leveza. Mas irmãos, não estava dando, era uma luta, e pisa, e roda, e eu estou numa luta com o carrinho. O Espírito Santo falou comigo, irmãos, no meio do mercado: William, não era para ser assim, não precisava ser assim, não é para ser assim. E eu fiquei olhando, e nessa semana isso veio ao meu coração de uma maneira muito forte. Tem algumas coisas, irmãos, que a gente precisa parar para dar uma avaliada, se realmente a gente não está martelando, batendo com um machado cego, se não tem alguma coisa que a gente precisa fazer antes. Jesus Cristo disse em Lucas 14, e eu estou preparando você ainda, Lucas 14, 28, Jesus disse algo interessante. Aí, palavra de Jesus, eu penso que ela merece um lugar de importância no nosso coração. Jesus está falando sobre planejamento. Lucas 14, 28, ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, então você tem um plano, uma vontade, um desejo, eu quero abrir um negócio, eu quero construir uma família, eu quero casar, eu quero ser membro da igreja, eu quero desenvolver um ministério, eu quero, todo mundo, todos nós temos querer, desejos, vontades, sonhos, queremos construir alguma coisa na vida. Raríssimas exceções eu encontro alguém: e aí, como é que está? Estamos aí, pastor, o que você quer? Quer nada não, pastor, estamos passando pela terra por passar mesmo. É difícil você encontrar gente assim. De vez em quando a gente acha uma turma esquisita, mas normalmente as pessoas têm perseguido alguma coisa. Então Jesus está dizendo: qual de vocês, querendo construir alguma coisa, nesse caso uma torre, não se senta primeiro para molar o machado, entendeu? Não se senta primeiro para fazer as contas, para planejar os gastos, para ver se dá para fazer. Mas o que a gente vê na igreja hoje? Em nome de Jesus, uma fé, me desculpa, sem inteligência, para não falar outra coisa, onde a pessoa enfia a cara e põe Deus no meio. Não, mas em nome de Jesus, e Jesus, você faz seus rolos e me chama para os seus rolos? Você não gastou tempo orando, lendo a minha palavra, me consultando, planejando, fazendo conta, pensando, pesquisando o mercado, e eu tenho que resolver a sua vida. Eu disse que eu ia te perturbar no início, mas no final melhora. E Jesus está dizendo: poxa, mas quem é que não vai construir alguma coisa e não senta antes para ver se dá? Deus fica: querido, vamos melhorar essa fé sua? Vamos dosar isso aí? Vamos encontrar equilíbrio na sua maneira de crer? Porque eu quero te abençoar, mas me ajuda, vai. Amém ou não amém? Amém. Tem que me ajudar, né? Vamos fazer a sua parte, vamos trabalhar com equilíbrio, porque aí vai dar certo. Então, esse final de semana eu já tinha posto um tema na mensagem. Semana passada, essa semana que passou, já tinha pronto, mensagem guardada. Esse final de semana eu estou orando, e ontem eu acordo, esses dias eu ando acordando 5 horas da manhã. Camila disse assim: já te vi, você está acordando. Eu sei, Deus chamando para alguma coisa, com certeza para falar com Ele. E aí esses dias eu acordo com uma frase no coração, e o Espírito Santo falou assim para mim: vocês acreditam nessas coisas, irmão? Não é que eu escuto voz, não. Oi, William. Não, é uma intuição, uma impressão. Uma impressão. E a voz dizia exatamente assim: por que tem que ser tão difícil? E ele disse assim no meu coração: William, você vai pôr esse tema porque essa semana alguém disse isso para mim.
e eu vou levar essa pessoa na igreja domingo. Alguém disse para mim isso, desse jeito, exatamente essa frase: por que tem que ser tão difícil? Então eu mudei tudo, e eu gostaria hoje de pregar para você, que Deus trouxe você hoje aqui, e você teve uma semana em crise, semana de crise, e nessa semana você anda perguntando para Deus: por que tem que ser tão difícil? Amém? Podemos orar antes da surra? Podemos, né? Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que faz. Às vezes essa é a sensação que está difícil demais, que o carrinho não obedece, aquilo que é para ajudar não está ajudando, aquilo que era para fluir não está fluindo, até aquilo que a gente pensa que daria certo, dá errado. Que tempo, que fase essa pessoa tem enfrentado? Mas eu penso que hoje Deus, de uma maneira muito especial, o Senhor quer tratar com a gente, e eu já te agradeço. E a intenção, meu Pai, é que se o Senhor aqui impactar, responder, falar, alcançar o coração dessa pessoa, eu já me darei por satisfeito, feliz, por ter, meu Pai, sido um canal de resposta para um tempo de crise, em nome de Jesus. Mas eu peço, também usando um pouco mais de ousadia, que estenda essa mensagem a todos que aqui estão, e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Meu Deus, que o Senhor nos ajude em tempos difíceis, em tempos de crise, eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Bom, a pergunta então que leva o tema de hoje é: por que tem que ser tão difícil? Gente, a primeira resposta de cara que eu quero dar a vocês é que não precisa ser tão difícil. Mas eu concordo, às vezes parece que é. Às vezes nós passamos por algumas situações na vida da gente em que exatamente essa impressão que a gente tem, a sensação que dá, às vezes, eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes acontece comigo, às vezes até a sensação que parece que para a gente é mais difícil. Você já teve eu não sei se você já teve esse tipo de conflito, mas você olha assim e diz: meu Deus, parece que é mais fácil para os outros, parece que para mim um negócio assim sempre vem com a pitada, né, de uns requintos de maior dificuldade. É óbvio que isso é uma impressão, é lógico que todo mundo tem luta, é óbvio que todo mundo tem batalha, mas eu gostaria agora que você me ouvisse com muita sinceridade. Repito isso pela terceira vez. Sabe por que pode estar difícil para você? Primeiro, número 1, às vezes fica difícil porque a gente não planejou. Amém? Eu quero que você preste atenção em você, na sua situação. Estou respondendo você que, puxa, por que tem que ser tão difícil assim para mim? Você pode estar hoje em um período de muita dificuldade por falta de planejamento. Em Gênesis 41, verso 32, a Bíblia cita José do Egito. José é um personagem muito famoso, acredito que você já o conheça, aquele que foi vendido pelos próprios irmãos, e ele foi preso injustamente, mas depois de ter aí a graça, de ter a revelação do sonho de Faraó, ele se torna governador do Egito. E quando ele sai da cadeia e ele é levado diante de Faraó, ele não só revela o sonho e traz o significado daquele sonho, mas ele também traz a Faraó um planejamento para um tempo de crise. Gênesis 41, 32 diz assim:
O sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão, de um homem inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Olha o que ele diz a Faraó: faça isso, Faraó. É interessante, eu estava lendo esse texto e pensando na cena. Não sei se você faz isso, mas eu leio a Bíblia, eu monto o quadro, né? Então eu estou vendo um cidadão que sai da cadeia, aí eles fazem a barba do José, para ele ficar mais apresentável, dá um banho, porque ele está indo diante do Faraó, e ele está indo diante do Faraó. O Faraó diz assim: disseram para mim que você tem condição de interpretar o meu sonho. E esse garoto, esse ainda jovem, ele não bambeia, ele não oscila, ele não treme na base, ele diz: Deus me deu sim a direção, e é isso, e isso, e isso que significa o seu sonho. 7 anos de fartura vem por aí, e depois 7 anos de escassez e de crise virão por aí, e tem mais. Olha o que ele diz para o Faraó: faça isso, Faraó. Irmão, tem que ter coragem para falar isso para o Faraó. Só essa frase: eu sei o que o Senhor tem que fazer para salvar o Egito. Faça isso. Ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte, poupe a 5ª parte da terra do Egito por 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. Amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimentos nas cidades, e o guardem. Às vezes nós passamos por dificuldades porque nós não guardamos, planejamos, e hoje você está sendo atingido por uma vida de falta de planejamento. Você achou que você iria ter sempre fartura, e a situação mudou, a empresa mudou, veio uma crise, veio uma pandemia, a situação apertou, e hoje está difícil. Vocês estão me acompanhando, irmão? Você tem que ser sincero, está difícil. Está difícil. E está difícil por quê? Porque numa época de fartura, tudo que entrava, ia. Você esbanjou, aproveitou a vida, agora está fazendo falta. Não soube poupar, mas dá tempo. Fala amém, para encorajar o pastor. Dá tempo. Dá tempo. Você precisa começar hoje. Você tem que ter um plano para a sua velhice. Você não pode envelhecer no Brasil esperando depender da ajuda de parente, de governo. Você precisa pensar nisso. Não, mas amanhã Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje. Você precisa parar, sentar e gastar um tempo amolando o machado, fazendo as contas para construir o que você quer construir. Quer aposentar, quer descansar na sua velhice, quer poder sair, quer poder viajar, quer poder curtir os seus netos, sem precisar ficar: filho, e aí filho, você já pagou o aluguel para mim, filho? E aí, tem como você me ajudar hoje? Tem como você me ajudar amanhã? Você tem que ver isso quando? Hoje. Vocês estão compreendendo, irmãos? Hoje. Você tem que começar agora. Fica difícil porque não planejamos. Também fica difícil, e pode estar difícil para você, e realmente fica muito difícil, porque tomamos decisões erradas. Eu disse para vocês que eu estava fazendo um balanço da minha vida, e ninguém aqui sempre acertou, a não ser que você seja um ser esquisito, um Deus encarnado. Você já tomou decisão errada na sua vida? Eu também. Eu já comprei carro, que misericórdia, me comprei o carro, misericórdia, você sai dali, o negócio só quebra. Que você diz: meu Deus, onde é que eu vou entrar? E você gasta dinheiro com aquele negócio.
Atos 27, 20 diz assim, Atos 27, 20: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade então violenta, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então a pergunta é: está difícil? Segundo o texto aqui para Paulo está no meio de uma tempestade. Está difícil? Está muito difícil. Está muito difícil. E olha o que o Paulo vai dizer no verso de número 21: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, homens, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Vocês tinham que ter me ouvido. Como é que termina o versículo? Assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Tem coisa que podia ter sido evitada. Tem incômodo na nossa vida e até perdição, coisa que nós perdemos. Navios que se estragaram, prejuízo que nós tomamos, porque nós não ouvimos primeiramente a Deus. Às vezes empolgamos, sabe aquelas decisões que a gente toma e você diz, claro que é de Deus, e você nem olha, você já enfiou o pé pelas mãos. Ou nós temos dificuldade de ouvir pessoas, conselhos. Eu sei que nós não temos de ouvir todo mundo, eu sei que dizem por aí que se conselho fosse bom não seria dado, seria vendido, mas a Bíblia diz em Provérbios que há sabedoria na multidão dos conselhos. Existe graça de Deus. Você quer ver uma coisa? Que essa semana eu estou falando realmente de mim, tá, irmãos? E como eu disse, essa mensagem, ela a princípio veio para mim, me incomodou, e eu não quero ficar incomodado sozinho, então vou incomodar você também, e depois a gente ora junto para ver o que é que Deus faz com esse negócio todo aqui, amém? Mas eu estava pensando em quantos conselhos eu não ouvi de pessoas que me amam, porque você precisa identificar na sua vida gente que gosta de você. Tem gente que gosta de você. Ué, não é possível, irmão, está tão ruim assim? Tem gente que gosta de você, amém ou não amém? Um pai, quer ver uma pessoa que gosta de você? Pai, mãe, com raríssimas exceções, um pai e uma mãe ama você, mas a gente só vai perceber isso depois de adulto, é que a gente vai olhar para trás e dizer assim, não queria pegar no meu pé, queria o meu bem, mas na hora, eu lembro meu pai falando para filho, minha mãe, filho, e é outro tempo, pai, é outro tempo, mãe, para com isso, você sabe de nada, você está por fora. E quando a gente é novo, a gente acha que os pais estão por fora, sabe nada. Quem sabe da minha vida sou eu. E quando eu olho para trás, eu disse, meu Deus, quantos conselhos eu desperdicei. Você que tem um avô vivo, 70, 80, 90 anos de idade, você não tem ideia do que é você sentar 15 minutos do lado de um homem desse e dizer assim, vô, o que o senhor faria diferente se o senhor começasse de novo? 90 anos, experiência, querido, cicatrizes, tantas coisas você pode evitar, tomar decisões erradas, simplesmente ouvindo Paulos, dando ouvidos a pessoas que Deus põe dentro do navio, no seu barquinho. E Paulo está dizendo, está vendo? Tudo isso aqui, está difícil, não está? Estamos com fome, vamos morrer. Pois é, tudo isso aqui podia ter sido evitado, se lá atrás vocês tivessem só me ouvido. Tudo isso aqui não precisava disso aqui. E a gente tem que admitir, olhando para a nossa própria vida, e eu falo nossa, estou no plural aqui, e você vê aí com você, mas eu estou falando de mim, repito, eu penso que muita coisa sim, eu podia ter evitado, podia ter feito diferente,
não percebi sinais, não ouvi pessoas que me amavam, não abracei conselhos e nem gastei tempo amolando o meu machado. Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Parece, não, eu preciso fazer logo, eu preciso decidir logo, e nesse negócio de eu tenho que decidir logo, eu fico metendo paulada na lenha com o machado cego. Agora, você tem uma direção, você gasta um tempinho com Deus, o negócio resolve. Você pode dizer amém? Amém. Por que está difícil? Ou pode estar difícil? Por quê? Número 3. Pode estar difícil porque você pode estar, eu disse pode, fora da direção divina. A gente tem que considerar isso também. É duro, mas a gente tem que considerar. Jonas, no capítulo 1, verso 11, o texto diz assim, Jonas 1:11: e disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. Estava difícil? Estava difícil. Estava difícil para Jonas, e estava difícil para os marinheiros que estavam no barco com Jonas. Estava muito difícil, muito difícil. Então Jonas disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei. Olha, que é isso? Eu estou aqui pedindo a Deus graça, porque eu leio isso aqui, dá vontade de bater no Jonas. Ele está dizendo, no barco, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sei que a culpa é minha. E é duro isso, irmão, porque quando você toma uma decisão errada, a princípio a gente, eu digo, o ser humano desde o Éden tem uma tendência, uma inclinação fortíssima de procurar culpados, porque isso traz alívio para a nossa culpa. Traz alívio. É melhor pensar, poxa, minha mãe criou errado, meu pai, sabe, minha igreja, meu pastor, é o governo, é o prefeito, sei lá, é o vizinho, alguém é, e aí quando a ficha cai, você tem que olhar para a Bíblia e dizer assim, peraí, sou eu, por minha causa eu entrei nessa dificuldade hoje. Está difícil hoje, ou pode estar difícil hoje, por minha própria causa. A gente tem que parar e orar sobre isso, pensar nessa possibilidade. Quem está comigo ainda, diga amém. Precisa trabalhar essa possibilidade. Jonas disse, eu sei que a causa é minha, o problema aqui sou eu. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. O mar ia ficando mais agitado. Por que eles não podiam? Porque aqui o problema não é falta de empenho. Tem gente esforçada, irmão, trabalhador, camarada, é 5, 4 da manhã, 2, 3 empregos, é bico aqui, gente que nem dorme, parece uma coruja, só no Red Bull, zóio vermelho. E você diz, nossa, o cara é demais. Mas se você não remar para o que Deus tem para você, não vai. Você tem que gastar um tempo antes e dizendo, Senhor, qual é a direção? Porque se você errar o lado, e se você estiver remando, se você quer o que Deus não quer que você queira, vamos de novo, que virou um trava-mente, né? Se você quer o que Deus não quer que você queira, você tem um problema no querer. E como a Bíblia diz que Deus é que tem que operar, Ele opera o querer e o efetuar, você precisa antes sentar para molar o machado, sentar para fazer as contas e dizer, Senhor, é para lá, eu quero ir para lá, eu quero construir isso, eu quero alcançar isso, eu quero ter isso, eu quero conquistar isso, eu quero isso, mas é o que o Senhor quer. Daí você vai e gasta um tempo, Bíblia, oração, devocional, igreja, leitura. Que é isso? Estou perdendo tempo, eu tenho que fazer logo. Não, você está amolando o machado, planejando.
E na hora que Deus só fala assim, você só precisa, meio Pedro, sabe, no meio, ele está no barco, Jesus caminhando sobre as águas, e aí aquela coisa toda, eles pensam que é um fantasma, eles gritam de medo, e Jesus grita, calma, sou eu, Mateus 14, né? Aí o Pedro diz assim, se é o Senhor, isso é oração, irmãos, é uma oração diferente, é verdade, mas é uma oração. Olha a oração do Pedro, se o Senhor está nisso, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. Poxa vida, que oração, que pérola. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas sabia que você pode orar assim? Deus, se é o Senhor mesmo que está nesse negócio aí, então eu preciso disso, então me dá uma palavra, então faz alguma coisa. Eu preciso, Deus, de ter certeza que é o Senhor que está nisso. Se é o Senhor, então me manda ir ter contigo. Que Jesus diz, vem. Ah, querido, acabou. Agora o problema é que a gente olha e já deve ser, e já. Então peraí, é o Senhor mesmo que está nessa proposta? Deus, eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que levar minha família. O Senhor está nisso? Sua sociedade, o Senhor está nisso? É o Senhor? Essa amizade é o Senhor? Essa aliança é o Senhor? É o Senhor? É o Senhor? Você não está perdendo tempo, cara. É melhor você gastar tempo aqui. É o Senhor? Se é o Senhor mesmo, é aqui que você tem que gastar tempo. Se é o Senhor mesmo, porque você está dentro do barco, você está na segurança do barquinho. Se é o Senhor mesmo, se é o Senhor mesmo, Deus, eu só saio. Sabe Moisés? Só me faça subir daqui se o Senhor for comigo. Eu não me movo se eu não tiver certeza que é para sair, que é para mover, que é para ir, que é para subir, que é para decidir, que é para fechar. Eu não vou. Mas é um negócio da China, dá para o chinês. Não vou. Amém? Podemos estar sim em um momento muito difícil, porque estamos fora do que Deus tem para nós. Precisamos cogitar essa possibilidade. Estamos remando por uma direção oposta ao que Deus planejou para a nossa vida. E aí a gente soa, a gente esforça e não sai do lugar. É uma possibilidade. Finalmente, mais um, número 4. Pode estar difícil também. E normalmente essa eu quero usar para você que esgotou todas as outras anteriores. Diz, pastor, eu estou bem na fita, eu sou um cara de planejamento, eu tomo decisões, sabe, alinhadas à palavra de Deus, eu acredito que estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Então você está bonito até aqui. Então o seu caso é esse aqui, número 4. Às vezes fica difícil porque nós não sabemos usar o que temos. Nós não sabemos usar o que temos. Em Oséias 4:6 é um texto muito conhecido. A primeira frase é Deus falando: meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Essa frase ela é muito mais profunda do que parece. Primeiro porque Deus está dizendo assim, o meu povo. Uma vez eu fui fazer um culto, uma reunião, e eu comecei com a pergunta, verdade, envenenada. Olha o veneno na pergunta, olha o veneno. Irmãos, o povo de Deus pode ser destruído? Todo mundo, não, pode? Pode, Deus está dizendo, meu povo foi. O meu, não é o ímpio não é o encapetado não. É o meu povo foi destruído. E qual é a possibilidade? Em que situação um povo, mesmo sendo crente de Deus, tutano crente, pode ser destruído? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ele não sabe, e porque ele não sabe, ele erra. E muitas decisões, ou planejamento, ou passos que a gente dá na nossa vida, às vezes nós o fazemos, obviamente, porque naquele momento, com o conhecimento que tínhamos, com a ideia que a gente parecia ser a melhor saída, parecia ser o melhor passo, mas às vezes erramos por não conhecer.
E aí, irmãos, eu queria dar um antídoto para você. Afinal de contas, não adianta eu deixar você para baixo e você sair daqui arrastando o pé, dizendo assim: não, sou eu mesmo, pastor, meu Deus do céu, eu estraguei tudo. A ideia não é só essa, mas eu acho interessante que você pelo menos seja impactado e entenda que se começou com você, e hoje você se encontra uma dificuldade, você vê responsabilidade sua nisso, bom, pode começar com você, para sair dessa também, amém ou não amém? Pode começar com você, a saída também pode começar com você. Deus pode usar você, e quer usar você. Agora você precisa saber usar o que você tem. Você quer ver uma coisa? Tiago, capítulo 4, verso 3, a gente começa a desenhar a saída, o remédio, e aí nós vamos orar. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. O texto segue dizendo para gastar em vossos próprios prazeres ou deleites. Mas a frase, importante, a ideia é: pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal. O que é pedir mal? Pedir errado. Às vezes nós oramos errado. E oramos errado por quê? Porque nós não sabemos orar. Romanos 8:26, e aí vamos para o telão que a gente vai ganhando tempo, eu preciso terminar. Romanos 8:26 diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O texto está dizendo, a gente não sabe pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Mas a gente não sabe pedir. O primeiro ponto do texto é: nós somos fracos, nós temos dificuldade com as nossas necessidades, e volta e meia nós erramos no pedido, porque nem sempre o que a gente acha que precisa é de fato o que a gente precisa. Olha o exemplo do filho pródigo. Ele chega para o pai e diz: pai, metade da herança, me dá metade da herança, é meu direito. Na cabeça dele, é disso que eu preciso, é isso que vai me completar, é isso que vai me fazer feliz, é isso que está faltando. E ele recebe, e ele vai para longe do pai, ele perde tudo e vai terminar num chiqueiro para descobrir que pediu errado. Pediu errado. Achou que seria feliz se o pai desse aquilo para ele. E quantas vezes eu não pedi errado? Quantas orações eu não bati o joelho no chão: Deus, é isso, Deus, é assim. Só falta a gente desenhar assim um quadro, uma prancheta para Deus e dizer: senta aí que eu vou ensinar o Senhor. O Senhor começa assim, aí o Senhor toca assado, aí depois toca assim, aí depois faz assim, aí o Senhor arremata desse jeito. Qualquer coisa o Senhor me chama que eu explico de novo. E às vezes, queridos, nós precisamos nos render ao fato de não sei o que é melhor para mim. Mas a boa notícia é que eu tenho um Deus que sabe. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Quem melhor para saber do que você passa, sente, pensa, precisa, do que um Deus que está dentro de você? Dentro de você. Sabe aquele dia de crise que nem você se aguenta? Deus dentro de você, Ele te entende, Ele conhece a sua fraqueza. E o texto diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu penso que nós precisamos, irmãos, usar mais o que temos. Pastor, me diga aí o que eu tenho, o que eu estou por fora. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E às vezes a gente toma decisões sem o nosso guia. Às vezes a gente dá passos na nossa vida, faz os nossos planejamentos, sem convidá-lo e dizer assim:
A Bíblia diz: o Espírito Santo nos guiaria por toda a verdade, Ele nos faria conhecer o caminho, Ele é o guia, é aquele que vai na frente. A gente podia simplesmente trazê-lo para a mesa, para o nosso momento de oração, e dizer: Espírito Santo, me guia, me dirige, me oriente, fazer com que as suas orações sejam mais voltadas àquilo que o Espírito de Deus tem para você, o próprio Senhor tem para você. Sabe, queridos, nós temos uma ferramenta maravilhosa, o Espírito Santo sobre a noiva. Atos 2 diz que o Espírito Santo desce sobre a igreja, o dia de Pentecoste, eles começam a falar em outras línguas, e o poder de ousadia é dado àquela igreja. A igreja muda quando o Espírito de Deus está presente nela. Isso não é só no Novo Testamento, mesmo sendo raríssimas exceções e de uma maneira um pouco diferente. No Antigo Testamento, em 2 Crônicas 20, eu vou ler o versículo de número 12, por conta do nosso tempo. 2 Crônicas 20, 12 diz assim: Josafá está terminando uma oração, ele está cercado pelos inimigos, está muito difícil para ele, está muito difícil. Então ele termina a oração, ele está falando com Deus, ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Eu não tenho força, eu não aguento mais, essa é a frase, eu não aguento mais, e nós não sabemos o que faremos. Não tem nenhum problema em você diante de Deus, em oração, admitir: Deus, eu não faço ideia do que eu faço para sair dessa. Então, eu não tenho força, eu não faço ideia do que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ah, irmão, que oração linda, e nós vamos orar isso hoje. Olha o resultado da oração, versículo 14, diz assim: resultado, resposta. Então, que frase forte, ó: veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Como é que termina? No versículo 15 dizendo: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, a guerra não é sua, mas é de Deus. Você tem o Espírito de Deus, e é interessante, a gente tem acesso a esse Deus tão poderoso. Mas, irmãos, parece que a oração é o último do último do último do último dos recursos, quando está muito difícil e não tem mais ninguém para emprestar, e não tem mais com quem contar, e não tem para quem ligar, então não vai ter jeito, eu vou ter que orar mesmo. É assim, irmãos. Vocês estão me acompanhando, irmãos? E o Espírito Santo está nos dizendo hoje: é só você aprender a usar o que tem. Você tem, você é de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você, então você pode e deve orar, buscar a Deus, trair. Deixa o Espírito Santo descer sobre a sua vida hoje no meio dessa congregação, e você vai perceber que muitas batalhas que você tem lutado sozinho, o próprio Deus vai assumir para você. Deus vai tomar frente desse negócio, as coisas vão entrar no lugar, isso vai passar, em nome de Jesus. Você crê? Você recebe? Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece.